Se 2025 fosse um filme, com certeza teria ação, drama, suspense e até uns momentos de plot twist. Hoje, a gente te mostra o que realmente o marcou o mundo ESG neste ano. E por que 2025 pode ter sido o ponto de virada que ninguém esperava. 2025 começou deixando claro que não estava para brincadeira. O clima, mais protagonista do que nunca, virou manchete antes mesmo do café esfriar ou abaixar de preço. O fenômeno Laninha influenciou padrões de chuva anômalos no Brasil, prejudicando a agricultura com estiagem no sul e excesso de precipitação no norte e nordeste. Em janeiro, a Califórnia encarou os incêndios mais devastadores de sua história, resultado da combinação explosiva entre seca extrema e ventos históricos de Santa Ana. Regiões inteiras foram consumidas pelas chamas. O Swiss Re Institute, um dos principais fornecedores mundiais de resseguros, seguros e outras formas de transferências de risco com base em seguros, estima que o primeiro semestre de 2025 foi o segundo mais caro já registrado globalmente, impulsionado por incêndios florestais e tempestades severas. Aqui no Brasil, as denúncias relativas à exposição excessiva ao calor do sol ao Ministério Público do Trabalho vem apresentando uma tendência de alta. De 2022 para 2024, elas quase quintuplicaram e só nos primeiros 49 dias de 2025, o número foi maior do que em todo o ano de 2022. Ainda assim, 2025 foi um ano com temperaturas mais amenas em comparação com 2024. O mais quente da história até agora, e o ano em que o mundo ultrapassou o limite de 1,5 graus de aquecimento global médio, estabelecido pelo Acordo de Paris. De toda forma, 2025 pode pegar a segunda posição, segundo o relatório do Copérnicos. Um relatório da Internal Audit Foundation, publicado em setembro, detalha as principais tendências de risco para auditores internos na América Latina, destacando que as mudanças climáticas e a disrupção digital, incluindo a inteligência artificial, são vistas como os riscos de maior crescimento, embora a cibersegurança permaneça na preocupação número 1. No restante do planeta, a natureza parecia competir em intensidade. A Jamaica enfrentou o furacão Melícia, com ventos de quase 300 km por hora no fim de outubro. Em São Paulo, tempestades torrenciais transformaram a cidade em um manual vivo de como uma metrópole pode parar em questões de minutos. Um vendaval destruiu casas e paralisou fábricas e empresas em setembro, gerando prejuízos econômicos. No início de novembro, um tornado atingiu o Paraná, destruindo casas, derrubando árvores e destelhando bairros inteiros. Lembrando que fenômenos extremos, antes raros, podem se tornar mais frequentes. Cerca de 90% de Rio Bonito do Iguaçu foi afetada e 500 pessoas permanecem desalojadas. Em dezembro, os vendavais voltaram a causar estragos em São Paulo, paralisando aeroportos e metrô, danificando a decoração de Natal da Avenida Paulista e interrompendo o fornecimento de energia em diversos pontos da cidade. E então, como uma rara luz no fim da tempestade, veio a boa notícia. O buraco da camada de ozônio atingiu sua menor abertura em 5 anos e se fechou completamente em 1º de dezembro. Um lembrete de que ações coordenadas e compromissos internacionais funcionam, como o Protocolo de Montreal, que eliminou a produção e o consumo de substâncias que destroem a camada de ozônio, como os CFCs. Esse contraste entre sucesso global e desafios climáticos abriu caminho para a COP30, realizada em novembro no Brasil, em Belém. O país chegou ao encontro com trunfos importantes: o combate ao desmatamento, que reduziu 16,7% das emissões brutas em 2024, e a apresentação oficial do Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFS, um mecanismo pioneiro que pretende pagar $4 por hectare preservado às nações com florestas tropicais. Foi uma demonstração de ambição e liderança do Brasil na agenda climática. Mas a COP30 também expôs tensões profundas. Um estudo da Global Carbon Project, apresentado na conferência, aponta que o mundo deve bater novo recorde de emissões de dióxido de carbono
originárias de combustíveis fósseis neste ano. Mesmo assim, não houve consenso sobre o fim global dos combustíveis fósseis, nem sobre um caminho comum para eliminar o desmatamento. Países produtores de petróleo e nações com economias dependentes da exploração florestal travaram um avanço. Em resposta, o presidente da COP30, André Correia do Lago, prometeu desenvolver mapas de caminho fora do processo formal, numa tentativa de manter os debates vivos, mesmo sem um acordo global. O ano também foi marcado pelo fortalecimento de uma onda anti-ESG, impulsionada por discursos negacionistas e pela volta de posicionamentos contrários à agenda climática por parte do governo norte-americano. Ainda assim, empresas globais seguiram firmes. 9 em cada 10 mantiveram ou ampliaram suas metas net zero, reconhecendo que o custo da inação climática já superou qualquer investimento de transição. Enquanto isso, o Brasil vivia seu próprio compasso, um bolero regulatório climático, avançando e recuando conforme o clima político mudava. A revisão da Política Nacional de Mudança do Clima, PNMC, entrou em consulta pública, reforçando a necessidade de o Brasil alinhar suas metas de longo prazo às exigências científicas. A proposta estabeleceu compromissos mais claros rumo às emissões líquidas zero e incluiu dispositivos que impedem o enfraquecimento de políticas ambientais fundamentais, garantindo que o país mantenha padrões de proteção sempre mais ambiciosos e nunca menos. Outro marco importante foi a aprovação da Taxonomia Sustentável Brasileira, que define o que é e o que não é sustentável. O modelo nacional se destacou ao incluir critérios sociais, como diversidade e equidade, além de vetar a classificação de projetos como sustentáveis quando envolvidos com supressão de vegetação nativa, mesmo que ela seja legal. O licenciamento ambiental voltou ao centro das discussões em 2025, com a aprovação da nova Lei Geral do Licenciamento, que flexibiliza procedimentos e cria a modalidade de licenciamento autodeclaratório para empreendimentos de médio porte, um modelo em que o próprio empreendedor atesta o cumprimento das exigências, sem necessidade de estudos de impacto prévio. O presidente vetou pontos considerados sensíveis, como a liberação do licenciamento simplificado em áreas de alta relevância ambiental e dispositivos que poderiam fragilizar o controle sobre atividades potencialmente poluidoras. Porém, o Congresso derrubou esses vetos, restaurando os trechos mais controversos da lei e garantindo a aplicação das regras flexibilizadas. Há uma expectativa de que o assunto seja judicializado no próximo ano. Seguindo nas controvérsias, o Senado aprovou uma PEC que fixa o marco temporal das terras indígenas na data da promulgação da Constituição de 1988 e reacendeu um embate institucional sobre os direitos territoriais dos povos indígenas, ao mesmo tempo em que o STF retomou o julgamento da constitucionalidade da lei aprovada pelo Congresso em 2023 sobre o tema. Enquanto o Legislativo busca consolidar o critério temporal por meio de uma emenda institucional, que ainda depende de análise da Câmara, o Supremo analisa ações que contestam essa tese e já se posicionou em decisões anteriores contra a vinculação dos direitos indígenas a um recorte temporal. Para completar a dança política do ano, o Brasil aprovou a taxação dos super ricos em outubro, uma medida histórica que tem o objetivo de atingir uma maior justiça tributária, impactando apenas 0,2% da população e compensando ajustes no imposto de renda. Mas se o avanço regulatório tentava estabelecer ordem, os riscos e as crises lembraram que 2025 foi um ano inquieto. O ataque hacker sofrido pela Sankhya no fim de agosto desviou 710 milhões de reais usando credenciais de fornecedores legítimos e levantando alertas sobre vulnerabilidades de toda a cadeia financeira. Parte significativa do valor foi bloqueada pelo Banco Central, mas o susto deixou marcas. A Faria Lima, avenida de São Paulo, que se encontra um escritório de diversas empresas do mercado financeiro, também entrou no enredo,
a Operação Carbono Oculto. Revelou conexões entre o crime organizado e fundos de investimento, com indícios de lavagem de dinheiro, passando batido por falhas de compliance. No comércio global, os Estados Unidos ampliaram tarifas sobre diversos parceiros sob argumentos frágeis de desequilíbrio comercial e o Brasil entrou na mira. Impôs-se ao país uma taxa maior do que aplicada a diversas nações, sob justificativa contestadas e com forte cheiro de motivação política. Só depois de intensas rodadas de negociação envolvendo diplomatas, empresários e parlamentares brasileiros, a taxação foi revogada, trazendo alívio à indústria nacional. No cenário internacional, conflitos de diplomacia se entrelaçam ao longo de todo o ano. As negociações de paz entre Israel e Palestina ganharam força, embora envoltas em disputas políticas e ceticismo. Já a guerra da Ucrânia voltou ao centro das atenções no final de 2025, quando declarações controversas do governo norte-americano geraram atritos com países europeus e elevaram a tensão dentro da Aliança Ocidental. Uma proposta em discussão condiciona a aceitação da perda de territórios por parte da Ucrânia e um plano de reconstrução foi apresentado pela União Europeia ao país. O Brasil também enfrentou desafios internos que revelaram vulnerabilidades sociais. Pesquisas mostraram que 70% dos casos de assédio moral e 64% dos casos de assédio sexual não chegam ao conhecimento formal das empresas. A discussão ganhou mais destaque com a atualização da NR1, a Norma Regulamentadora 1, que obriga empresas a incluírem riscos psicossociais no Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, com implementação adiada para 2026. Mesmo assim, as organizações tiveram que iniciar suas adaptações, já que temas como assédio, burnout e estresse ocupacional passaram a ser reconhecidos oficialmente como riscos críticos que exigem gestão estruturada. E no setor agroindustrial, um susto gigantesco. O Brasil registrou em maio o primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade em uma granja comercial. Grandes mercados importantes, como a China e a União Europeia, suspenderam imediatamente as importações. Após 28 dias sem novos casos, o país voltou a se declarar livre de doença, mas o episódio escancarou a fragilidade das cadeias econômicas diante de crises sanitárias. E mostrando que 2025 foi intenso até os últimos segundos, o Parlamento Europeu aprovou salvaguardas mais rígidas para proteger os agricultores da União Europeia dos impactos do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, incluindo monitoramento de produtos sensíveis como carne bovina, aves e açúcar e a possibilidade de reintrodução de tarifas em caso de instabilidade de mercado, abrindo caminho para a conclusão de um dos maiores acordos comerciais do mundo. Apesar das resistências de países como a França, a União Europeia trabalha para harmonizar as salvaguardas e viabilizar a assinatura do acordo no próximo dia 20, no Brasil, marcando um passo decisivo após 25 anos de negociações para a criação de um mercado integrado de 780 milhões de consumidores e o fortalecimento da posição geopolítica do bloco. Com tantos movimentos simultâneos, 2025 se tornou um ano de contrastes intensos. Avanços climáticos, retrocessos diplomáticos, tempestades e tornados, acordos e desacordos, cyberataques, debates regulatórios, riscos trabalhistas, tensões geopolíticas e uma COP que misturou ambição e frustração. Um ano em que mostrou que a sustentabilidade é, mais do que nunca, estratégia de sobrevivência e que, entre saltos e tropeços, o mundo segue navegando em mares turbulentos, tentando encontrar direção. Se 2025 foi uma dança difícil, 2026 promete continuar a coreografia. Mas pelo menos agora já sabemos que a música nunca para e que entender o ritmo é a única forma de acompanhar a dança. Para isso, acompanhe a Sexta News e todos os conteúdos que produzimos.
Inscreva-se no nosso canal, siga as nossas redes sociais e assine a Sexta News. Toda semana trazemos reflexões e estratégias que conectam riscos e inovação e desenvolvimento sustentável. Nós te desejamos boas festas e muitas realizações no próximo ano. Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau.